Ontem iniciando mais um vídeo aqui pro YouTube. Hoje eu escolhi um canto diferente, velho. Não gravar lá dentro de casa, né? Aqui é um canto onde tem pouco acesso de pessoas. Um canto mais silencioso, né? Não tem acesso tanto de pessoas assim. Fica até melhor pra gravar o vídeo pro YouTube. Dia de domingo, né? Esse vídeo provavelmente, com toda certeza, ele vai sair somente amanhã. Mas tem que ser feito e vamos pra cima, né? O assunto de hoje é o seguinte, velho. Quem é você? Quem é você quando tudo falta? Quando as coisas não saem como você quer? Quando você entra em momentos difíceis, quem você é, a pessoa que você se torna, é quem você realmente, verdadeiramente é. Você só não mostra isso para as pessoas. Eu mesmo, tô passando por uma situação complicada, mas eu amadureci tanto a um nível que eu enxergo isso como um desafio. E se eu me deixar levar pelo momento que eu tô passando, vai ser difícil pra mim, não pra ninguém. A maioria das pessoas se entregam, velho. Se entregam. Perante um momento difícil, essas pessoas, elas têm o costume a se entregar a prazeres momentâneos, drogas, bebidas alcoólicas e por aí vai. As pessoas enxergam o momento difícil, o desafio da vida, o desafio que elas estão enfrentando no momento, como o fim do mundo, e não como algo para elas evoluírem, como ser humano e como pessoa, entendeu? Experiências que você vai levando ao decorrer do tempo da sua vida, faz com que você amadureça, mas muitas pessoas não escolhem isso, velho. Eu mesmo tenho apenas 20 anos de idade e hoje em dia eu amadureci a um nível que, cara, o momento difícil eu não deixo com que ele me leve. Eu encaro o momento difícil como um desafio para evoluir mais ainda. Encare os momentos difíceis como um desafio, velho. Não se entregue. Porque quem é você quando tudo falta? Quem é você quando você fica sem apoio de amizade, sem apoio da família, quando falta comida, falta energia, disposição, quando parece tudo tá dando errado? Quem é você? A pessoa que você se transforma perante o desafio é você que escolhe. Você tem a opção de enxergar um momento difícil como uma oportunidade para evoluir ou não. Você tem a opção de olhar um momento difícil e dizer: eu não vou me entregar aos vícios de luxúria, de bebida alcoólica, de drogas, sabe, de amizades que não vão fazer com que eu evolua. Eu tenho a opção de fazer isso ou totalmente o contrário, de ver o momento difícil, achar que é o fim do mundo, que não é uma fase, e querer se entregar a drogas, bebidas, momentos difíceis, sabe? Se entregar a drogas, bebidas, se juntar com pessoas que não são da sua índole, que não são da sua vibe, só por carência de atenção muitas das vezes, entendeu? Eu mesmo, cara, tô passando por um término de um relacionamento de 5 anos, mas eu tô encarando. Eu vou voltar daqui, não vou. Eu tô encarando, velho. Encarando um momento difícil. Você tá junto com a pessoa há um certo tempo e do nada você se vê só. É complicado, não é fácil. Mas é um desafio que você tem que enfrentar. Pelo menos eu tô agindo assim, tô enfrentando o desafio. Entendeu? Da forma como eu prefiro. Produzindo conteúdo pra internet, que é o que eu gosto de fazer, treinando, estudando mais ainda. Evoluindo. Você tem a opção de, num momento difícil, encarar o desafio tentando evoluir. Mesmo sem apoio, sem aplausos, sem ninguém tocando no seu ombro dizendo que vai dar certo ou algo do tipo. As pessoas não têm o direito de acreditar em você, mas você tem que acreditar em você mesmo. Você é o único responsável pelo seu próprio sucesso. E mais ninguém. Não é pai, não é avô, não é tia, não é irmão, não é ninguém. Eles podem tentar te dar a oportunidade de você conseguir alguma coisa na sua vida. Mas se você não tiver a força e a disposição para ir lá e fazer acontecer, ninguém vai fazer por você. Várias pessoas sempre me apoiaram a querer começar a gravar vídeo pro YouTube. Já era uma vontade minha. Mas se eu não tomasse a iniciativa de começar a gravar, quem queria fazer por mim? Ninguém. Ninguém iria fazer por mim o que eu tenho que fazer por mim. E é sobre isso que você tem que entender é o seguinte: perante o desafio e os momentos difíceis, você tem duas opções: parar a sua vida e pensar que é o fim do mundo,
ou olhar aquilo e enfrentar o desafio dia após dia. Vou melhorar 1% aqui, é 1% por dia, velho. Melhorando 1% por dia, você consegue chegar longe. Mas tudo isso demanda tempo, demanda força, determinação, vontade de querer fazer acontecer, disposição para poder fazer aquilo, entendeu? Mas a maioria das pessoas, como sempre, a maioria das pessoas, 90% das pessoas, vamos dizer assim, prefere culpar as pessoas ao seu redor. Não, eu tô nessa situação porque fulano de tal fez isso. Não conseguem assumir a própria culpa da responsabilidade de assumir que elas só estão naquela situação por conta delas mesmas, das próprias atitudes. Muitas das vezes, a maioria das pessoas se colocam em situações difíceis e quando dá tudo errado, querem colocar a culpa em terceiros. Ah, não, eu sou assim hoje porque minha mãe me criou daquela forma, porque meus pais não foram presentes. Não, você se tornou assim porque você quis continuar. Seus pais te educaram da melhor forma possível. Por conta disso, você tem a escolha de, depois de adulto, seguir com a sua própria vida, com as suas próprias atitudes, da forma como você quer, da melhor forma possível. Ninguém tem culpa de nada. Mas esse é o erro de muitas pessoas. Coloca a culpa em terceiros e não se responsabilizar pelos seus próprios atos, suas próprias atitudes. Você tem que entender, velho, que é uma vida, uma oportunidade. E todo dia quando você acorda som nova, é uma nova oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de fazer acontecer. E se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E o que você tem que fazer por você é somente você que vai fazer, não vai ser ninguém. Entendeu? Então, perante qualquer coisa, para que você entenda o seguinte: o momento difícil ele vai aparecer, mas quando ele aparecer, vai ser um desafio para você. É um desafio. Você tem que enxergar isso dessa forma. É um desafio para você evoluir como ser humano, não para você desistir da vida. Tudo é questão de escolha. Você tem a sua própria escolha de fazer acontecer ou não. E quem não faz, vê outra pessoa fazendo, outra pessoa tendo resultado, que muitas das vezes era para você ter, mas você não tomou a atitude de ir lá e fazer acontecer. Nos momentos difíceis, velho, você para, reflita e redireciona a sua vida para evolução, não para se autodestruir mais ainda. Porque a vida sem desafio, cara, ela não teria sentido algum. Já imaginou você viver nessa terra sem desafio algum? Já imaginou? Sem você precisar chorar por nada, se você precisar ter decepções, sem você precisar ter dias difíceis. Você já imaginou? Você já parou pra pensar? Não teria graça nenhuma a vida. Se até o Filho de Deus, Jesus Cristo, teve os seus momentos difíceis aqui na Terra, você também vai ter. Só que você, nos momentos difíceis, tem a escolha de se entregar e se autodestruir ou olhar o momento difícil, olhar os desafios e evoluir, arrumar soluções para resolver seus problemas e ir atrás, fazer acontecer. Porque é sobre isso, velho. Quando você chega cansado depois de um dia longo de trabalho, no meu caso mesmo, eu moro sozinho. Mas se eu não, mesmo cansado, eu não ir me organizar para ir fazer minha comida, minha refeição, ninguém vai fazer por mim não, velho. Então é sobre isso, ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer por você mesmo. Se eu não fizer minha refeição, eu não me alimento. E se eu não me alimentar, eu fico com fome, posso passar mal, entendeu? No outro dia quando eu for trabalhar. Se eu não me organizar para querer estudar, se eu não sair de casa, sair do trabalho quase agora, velho, larguei quase agora, vim gravar vídeo pro YouTube. Se eu não me organizasse para vir gravar pro YouTube, não iria ter conteúdo para vocês. Então é sobre fazer acontecer, entendeu? Nos momentos difíceis, sem apoio de ninguém, nos momentos difíceis, sem apoio, sem aplauso, sem ninguém dando tapinha no ombro dizendo que vai dar tudo certo, é você fazer acontecer, você acreditar no seu próprio potencial e fazer acontecer. Porque ninguém vai fazer por você o que é pra você fazer por você mesmo. É sobre isso, entendeu?
Eu não sei quantos minutos já se passaram, mas deixa seu like aqui nesse vídeo. É muito importante para que o canal cresça mais ainda. Não se esquece de se inscrever no canal, comentar o que você achou sobre esse vídeo. E cara, se eu posso passar uma mensagem para você para finalizar esse vídeo, é o seguinte: dias difíceis eles vão vir, mas você sempre vai ter a escolha e a opção de se entregar e pensar que é o fim do mundo, olhar o desafio, observar a situação difícil e dizer: se Deus está me passando esse desafio, é porque Ele sabe que eu vou dar conta e eu vou resolver. A opção sempre vai ter. A opção sempre vai ser sua de fazer ou não. Então enxergue os momentos difíceis como um desafio para você evoluir. Sobre isso. Já tá começando a chover. Obrigado por esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tamo junto.